Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos com um probleminha de conexão, mas estou tentando resolver, por isso que eu reiniciei a live. Agora. Assim, agora. Agora, agora foi direito. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo tranquilo. Pronto, maravilha, então. Só tô Bom, tentando me desculpa organizar. ao pessoal primeiro, né, pelo atraso. A gente teve um problemazinho tecnológico. Estávamos resolvendo, por isso que eu precisei reiniciar a live. E aí provavelmente o pessoal não entendeu muito bem, mas foi isso. Eu precisei reiniciar a live para entrar em Perdão, contato de novo com o Henrique. perdão. Foi falhas do. Henrique, falhas tecnológicas. É Exato. a nossa adaptação à pandemia. A gente tem um projeto, Henrique, que se chama Terça do SEBS. O SEBS é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, né, precursor da reforma sanitária brasileira, e a gente tem um núcleo aqui no Recife, que é o Núcleo SEBS Recife. De 15 em 15 dias a gente tem esse projeto que é a Terça do SEBS, que surgiu muito nessa vibe da pandemia, da gente não estar conseguindo se comunicar presencialmente, e a gente chama algum especialista para debater questões fundamentais para a cidade do Recife, questões levantadas inclusive pelo público, pelos SEBSmores, que são os seguidores do SEBS. E aí a gente, pensando no Setembro Amarelo, né, convidou você. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, para a gente, enfim, iniciar a live. Claro, claro. Então, gente, boa noite, né? Mais uma vez eu ressalto as minhas desculpas pelas questões tecnológicas que envolvem essa nossa conversa hoje. Então, meu nome é Henrique, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, tanto a seu convite, quanto a convite da instituição, quanto a convite do professor Itamar, né, que entrou em contato comigo logo a princípio. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre, conversando um pouco sobre as violências autoprovocadas de maneira geral, num mês que é tão simbólico. Algum problema no áudio, Henrique? Tu estás me ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu ajustar aqui. Embora seja uma Eu acho pessoa que nova, foi quando mexeu, alguma coisinha assim, aí o microfone ficou chiando, mas aí voltou ao normal agora. certo, ok. Agora tá tranquilo. Embora eu seja uma pessoa nova, só tenho 34 anos, mas eu tenho alma de velho, sabe? Aí pronto. Eu não sou muito dado a essas questões tecnológicas, mas tudo bem. Então, eu sou Henrique, né, Henrique Landim Santos, eu sou psicólogo, também sou formado em Relações Internacionais, internacionalista, analista em Relações Internacionais. Trabalhei durante 10 anos na Vigilância Epidemiológica do Recife, né, como analista técnico dos casos de violências interpessoais, ou seja, violências entre pessoas, sexismo, LGBTfobia, violência contra a pessoa idosa, enfim, e também violências autoprovocadas de maneira geral. Também fui preceptor de residência durante esse período, né? Trabalhei com vários residentes, em seus TCRs, enfim, uma série de produções. Hoje estou como residente, depois desse tempo todo eu resolvi voltar para a atenção básica para aprender um pouco mais, que eu acho que eu tinha muito a aprender ainda. Estou como residente. Também sou um dos autores do livro Suicídio e Suas Interfaces. Aí esse é o momento da Aracida Top Term, né? Fazer a propaganda. Eu tenho a gente, Valdemar Angústia Gerami, que é um grande autor da psicologia hospitalar, convidou algumas referências para falar sobre as violências, e esse livro ele é um compêndio de várias referências no país. E estou nessa luta já há algum tempo no que diz respeito à violência de um modo geral, né? E esse sou eu. Ótimo.
A gente que já foi residente, a gente que é eterno residente. Sempre que a gente é preceptor, sempre que a gente dá uma aula, a gente volta a ser residente. E você literalmente, né, foi ser residente. Isso é muito bom. Exatamente, exatamente. É ótimo. Começando a entrar nas questões da live, do debate virtual da gente, Henrique, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é violência autoprovocada. Pronto. Então, quando a gente lida com violência, né? O áudio voltou a ficar meio... É ruim. Tá assistindo agora? Tá. Pronto. Quando a gente trabalha, né, com um agravo como violência, a gente precisa conceituar algumas premissas. A violência, primeiro de tudo, ela tem uma intencionalidade. Seja ela autoprovocada, seja ela interpessoal, a principal marcação da violência é a intenção. Quando não há intenção de promover uma violência, trata-se de um acidente. Então, o sujeito ele foi acometido por um acidente. Obviamente que em grupos mais vulneráveis, né, como uma pessoa idosa, que geralmente a maioria dos agressores é ali uma pessoa muito próxima e com um vínculo afetivo, essa violência ela pode ser disfarçada por um acidente. Da mesma forma, aquele adolescente que está num período maturacional de muito destrambelhamento, às vezes com o próprio conjuntura corporal, né? Ele está se adaptando ao novo corpo. Ele se corta e ele diz que bateu sem querer, mas na verdade ele está se automutilando. Então, a principal diferença entre violências e acidentes é a sua intenção. Se há uma intenção, é uma violência. Se não há uma intenção, é um acidente. E, dito isso, né, quando a gente fala sobre violências autoprovocadas, a gente está falando sobre violências autorreferidas. Então, não existe um agressor claro que esteja demandando extracorpo. Então, a gente tem algumas marcações. A gente tem a lesão autoprovocada não intencional, não letal, são o cutting, né? O sujeito está cortando o braço, as pernas, né? Eu fiz uma pesquisa junto com o professor Pedro e outros psicólogos, né? Com adolescentes no Recife, nós entrevistamos 521 adolescentes, se eu não me engano, em 6 escolas daqui. E onde 21% desses 521 estavam se automutilando. E a gente percebia que eles estavam migrando do braço para a perna, né? Justamente para poder esconder essas lesões autoprovocadas não intencionais. Então, não há uma ideação clara de morte. Ela pode estar ali velada, mas, a princípio, ela surge muito mais, como no discurso deles, como alívio de tensão. A gente também tem as automutilações, que aí é uma outra pegada. A automutilação é quando o sujeito ele extirpa uma parte do próprio corpo. Então, por exemplo, a tricolomia, que é o sujeito tirar partes do cabelo, arrancar a unha, ou até mesmo em casos mais graves, amputar uma falange, o sujeito cortar o próprio pênis. Isso é uma automutilação. O sujeito ele perde uma parte do seu corpo, do seu ser. Geralmente ela está associada a questões psicóticas, né? As lesões autoprovocadas não letais, elas estão mais associadas a alívio de tensão, de angústias. A gente tem a tentativa de suicídio, que é quando o sujeito ele tenta se matar. Nem toda pessoa que se autolesiona ou que se automutila, ela tem a intenção de se matar. Mas na tentativa de suicídio, há essa intenção ou há disponibilidade para essa intenção, né? E daí a gente fala do suicídio em si, que é o óbito, é quando o sujeito morreu, né, por suicídio. Então, existem essas 4 conceituações. Ficou claro? Ficou sim. Pronto, maravilha, maravilha. Então, existem vários aspectos dentro do suicídio, né? Inclusive atos intencionais, porém não suicidas, né? Existem as tentativas, as ideações, né? Para que todo mundo não classifique o suicídio como aquele ato deliberado, né? Para tirar a própria vida, né?
É esse cuidado que Exato. você está tendo de colocar os vários tipos de comportamento ou ideias, né, que se referem ao suicídio, não é isso? Exatamente. Porque, às vezes, quando a gente vai acolher uma pessoa ou atender uma pessoa, a gente coloca tudo no mesmo bolo. Só que Uhum, existem essas diferenças, né? Existem essas sim. correlações. Obviamente que elas podem estar associadas, mas não necessariamente elas são as mesmas coisas, certo? Joia. E aí, como que esse perfil epidemiológico, né, se desenvolve no Recife? Certo. O que é que acontece? Quando a gente trabalha com epidemiologia, a gente está vendo aí por conta da Covid, né? Uma série de ações e que o nome epidemia, pandemia, epidemiologia está sendo ventilado aí para todo canto, né? Todo mundo está falando sobre isso. E outra coisa que todo mundo está falando é a questão da subnotificação. Então, a epidemiologia, ela é uma ciência, né, que tem por objetivo captar fatores de risco e de proteção associados a doenças. Tem também o objetivo e agravos, né, no caso a violência provocada ela é um agravo. Dentro desse contexto, a principal premissa da epidemiologia é verificar o comportamento das doenças dentro de uma população, dentro de uma sociedade. No caso da epidemiologia, ela por se tratar de uma ciência, né, ela não dá conta de tudo. Então se criou a vigilância epidemiológica, que não necessariamente é a ciência da epidemiologia, né, no sentido acadêmico, mas ela é um setor da saúde que visa observar o comportamento dessas doenças e agravos. Então, a vigilância epidemiológica ele tem esse papel de avaliar comportamento. Então, dentro desse papel, você tem a vigilância das violências interpessoais e autoprovocadas. Hoje, no Recife, a gente tem a vigilância a nível central, que observa todo o comportamento das doenças, e a gente tem também as vigilâncias distritais, que avaliam o comportamento dentro dos distritos e repassam para o nível central. Para a gente poder falar um pouco de dados, tu queres falar alguma coisa? Não. Ah, certo, tranquilo. Para a gente falar um pouco de dados, né, eu vou primeiro conceituar um pouco de Brasil. Né? No Brasil, no que diz respeito a violências autoprovocadas, a gente tem um número ainda bastante, como eu posso dizer, subnotificado. Por um N fatores, né? N razões, N questões. Então, dentro desse contexto brasileiro, né, a gente tem em torno aí, dentro dos casos de óbito por suicídio, né, uma soma de 2010 a 2019 de quase 3.963 óbitos por suicídio. É um número muito grande dentro do contexto brasileiro. Né? Isso a gente falando de óbitos. Né? Dentro de Pernambuco, a gente tem 3.125 óbitos por suicídio, ou seja, quase 10%. Então, é um número muito alto, né, que dentro de um contexto pandêmico é um número que vem crescendo bastante, afinal, a pandemia é um fator de risco muito alto, né, para a questão do suicídio em si. E quando a gente fala de Recife, né, a gente também pode falar sobre aquilo que está dentro da nossa prática de atuação. Então, em Recife hoje, quando a gente trabalha com a questão do óbito, nós temos por volta, né, no acumulado aí, entre Recife 2010 e Recife 2019, quase em torno de 1.200 óbitos. Então, ainda é um número alto para um município, né, como Recife. Agora, isso eu estou falando de óbito. Quando eu falo de lesões autoprovocadas intencionais, quando eu falo de automutilações, quando eu falo de pensamento suicida, isso ainda é um número muito maior. Então, a vigilância ela tem um papel muito grande de capacitar os profissionais sobre a importância da notificação epidemiológica. Então, a partir do momento em que o sujeito ele não notifica
uma violência, seja ela interpessoal ou autoprovocada, ele está contribuindo para o silenciamento dos dados. A gente está falando tanto de subnotificação hoje, né? Mas a partir do momento em que eu não cumpro o meu papel de profissional de notificar os casos, eu estou contribuindo para que esses casos sumam e que se crie uma falsa estabilidade. E não é essa a intenção, eu acho, de nenhum profissional de saúde. Inclusive, muitas vezes o profissional até chega a notificar, mas assim, a qualidade da notificação também é uma coisa que às vezes deixa a desejar, né? A gente vê as maiores notificações sendo nos serviços de urgência, né? Urgência e emergência, que é onde realmente recebe o usuário, né? Violentado. E fica muito também nessa questão da qualidade do dado, né? Mesmo nesses serviços, a qualidade do dado às vezes é insuficiente, né? Exato, exatamente. Para você ter noção, nós tivemos há 2 anos atrás um problema muito grande com o quesito raça-cor. Os profissionais de saúde não estavam perguntando aos pacientes, aos usuários, qual era a raça-cor das pessoas. Obviamente que a ficha de notificação de violências é uma ficha muito sensível. As pessoas geralmente confundem muito com denúncia, quando não se trata de uma denúncia. Uhum. E o que é que acontece? Recife, ele quase teve um indicador sobre raça-cor extremamente baixíssimo, né? E o Ministério da Saúde percebeu esse movimento, né? E cobrou Recife sobre isso. Então, é muito importante para a construção de políticas públicas que se exista um investimento na vigilância epidemiológica e também nos processos de notificação. Porque senão a gente vai trabalhar em cegas. Sim. Uma coisa interessante, né, que a gente verifica é na América Latina, em relação ao resto dos outros países, dos outros continentes, existe um aumento, né, de 2016 para cá, um aumento dos casos de suicídio, né? Enquanto ao redor do mundo estava diminuindo, a gente teve um aumento. E também vê uma diferença muito grande em relação aos homens e as mulheres, tanto em países de renda alta, existe uma diferença entre os homens, quanto também em países de renda baixa existe uma diferença entre as mulheres também, né? Em relação ao próprio suicídio, ao ato suicida e à tentativa de suicídio, né? A gente costuma dizer que os homens se suicidam mais, né? E aí queria que você falasse um pouquinho como é a nível de Recife isso. Segue essa linha? Pronto, então. Quando a gente vai trabalhar com violências autoprovocadas, existem dois perfis distintos. Quando a gente trabalha com violências autoprovocadas, que não necessariamente são óbitos, né, a gente tem um perfil maior de mulheres, né, que estão sendo colocadas dentro de um quadro de, por vezes, violência social, ou violência doméstica, violência estrutural muito forte, e que leva ao adoecimento, na maioria das vezes, em uma possível tentativa de suicídio, ou autolesão, ou automutilação, tá? Então, muita gente usa o dado das mulheres ser a maioria no que diz respeito a violências autoprovocadas como algo de, mulheres são mais histéricas, por isso aparecem mais. Isso é um discurso machista. A gente não pode ler um indicador dessa forma, né? E isso eu percebo que, às vezes, é utilizado como prerrogativa. Na verdade, existe uma questão estrutural de violência para a mulher subjugada. Então, a mulher ela aparece mais, né, como principal vítima de violências autoprovocadas que não tem um desfecho no óbito. Quando a gente vai para o óbito, a gente vê os homens, né? Os homens, eles geralmente procuram meios muito mais letais, né? A letalidade masculina ela é muito maior, principalmente com o uso de arma de fogo, que é uma das principais prerrogativas. Eu trabalhei em uma revisão do mapa da violência de 2012 e a gente viu que depois da lei do desarmamento, né, até a taxa de óbitos por suicídio ela caiu. Mas houve uma migração de uma forma de suicídio, que era o enforcamento, que era, na maioria das vezes, numa zona rural, que era mais utilizado, para a cidade grande. Então, o homem ele utiliza meios mais agressivos, né, nesse contexto. Mas, em ambos os casos, os dois estão doentes
ou então estão num sofrimento tão intenso que precisam de cuidado. Né? Aí quando a gente vai... Oi, pode falar, pode perguntar. Não, pode continuar. E a gente tem, né, perfis distintos. A gente tem aí aposentados, nós temos donas de casa como principais ocupações no óbito. Quando a gente vai para as violências autoprovocadas não letais, automutilações e afins, nós temos muito mais adolescentes e estudantes. Né? Hoje eu digo que a gente vive numa panela de pressão. Por quê? Porque as escolas hoje, elas convivem com os adolescentes se automutilando a todo momento. A educação não é preparada para lidar com isso. A saúde também não é preparada. E as duas, por vezes, não se comunicam, junto com a assistência social. E o que acontece? Eu digo que são adolescentes que estão no limbo, porque nem a educação consegue dar conta, nem a saúde consegue dar, nem a assistência social dá, e os três, por vezes, não se sentam para tentar trabalhar em cima. Então, são adolescentes hoje que vivem no limbo, né? E que, dentre esses 500 e poucos que eu entrevistei junto com meus colegas de equipe, eu vi que alguns estavam utilizando o cutting, né, os cortes, sob efeito de álcool e outras drogas, o que pode levar a um óbito acidental também. Então, existem perfis aí diferentes. A gente vê muito mais adolescente hoje se cortando, se automutilando, e pessoas, principalmente os homens, indo a óbito, aposentados, donas de casa, que por vezes são atingidos por esses contextos sociais de recrudescimento das políticas públicas, né? E a gente vê o crescimento assim de homens jovens, né, se suicidando ao longo do tempo, né? E a gente pensa assim no cuidado que se tem que ter com a informação em relação ao suicídio, né? Existem manuais, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando a gente fala em suicídio, que é um assunto muito muito ainda sigilo, muito ainda, não é? Muito difícil de ser colocado hoje na sociedade, mas também existem formas de se falar sobre o suicídio para não estimular esse suicídio, né? Chegar na escola, por exemplo, falando de formas de automutilação, por exemplo, né? Isso vai induzir, talvez, os estudantes a se automutilarem, né? Sim, sim, com certeza. Dependendo da forma que isso for abordado, isso pode ter um efeito iatrogênico, né? Isso pode ter um efeito que vai causar muito mais dano do que processos terapêuticos. O que acontece? Na minha experiência, né, junto com os meus colegas pesquisadores, a gente deixou que eles trouxessem o assunto de maneira velada, né? A gente foi trazendo elementos que correlacionam, que são circundantes a esse processo, e eles trouxeram o assunto. Então, quando a gente vai trabalhar com adolescentes, né, esse tipo de temática, nós temos que trabalhar aquilo que é periférico a esse contexto. Só que hoje, a gente também não pode subjugar a inteligência dos adolescentes, né? Eles são muito dinâmicos, muito rápidos e muito certeiros. Então, eles vão trazer isso na hora. Suicídio, automutilação, poxa, a gente sabe de tudo. Aquele ali, ó. Aí a gente tem que ter um manejo muito grande para não estigmatizar. A gente tem que ter um manejo também para não estimular. A gente teve a questão dos 13 porquês, né? Que foi um seriado que a própria OMS ela trouxe aí como um seriado que poderia ter um potencial iatrogênico. Né? Eu assisti e, na minha opinião, é um seriado que pode existir, mas que deve ser taxado para maiores, né? E tem que ter uma outra pegada que não atraia tanto assim adolescente. Eu não acho que ele deve ser censurado, mas eu acho que ele deve ser revisto. E dentro dessa pegada, a gente tem que trabalhar com aquilo que é associado para que eles consigam dialogar da forma deles. Quando a gente vai falar de pessoas adultas, né, no caso de suicídio ou violências autoprovocadas de maneira geral, é muito importante que a gente tome alguns cuidados. O primeiro, que eu vejo isso em vários livros e várias palestras que eu ando por aí, o suicídio e as violências autoprovocadas geralmente são com pessoas que têm depressão, ansiedade, algum tipo de transtorno. É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de fala. Por quê?
Porque pode ter ali na sua plateia, pode ter ali no seu auditório, uma pessoa que tenha depressão, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno de ansiosidade, transtorno psicótico, que nem tenha pensado na possibilidade de se matar, mas que vai sair dali com, ai meu Deus, eu tenho depressão, então quer dizer que eu posso me matar a qualquer momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, falar sobre os fatores de risco, falar sobre os fatores de proteção, mas sem rotular ou estigmatizar ou tratar tudo com muita certeza. Porque senão você vai colocar aquele sujeito dentro de um espaço onde ele vai ser visto como um suicida potencial ou ele vai se colocar como um suicida potencial. Outro cuidado que eu também faço enquanto recomendação é não utilizar imagens tão expositivas, né? A galera pega, coloca foto de corpo, de pessoas, cenas extremamente trágicas, e às vezes isso serve para chocar a plateia, e isso não é legal. Tudo tem que ser pensado de uma maneira muito a nível de prevenção e não de audiência, né? Você pode colocar ali uma foto de uma pessoa que está pensando em se matar, uma foto que faça alusão ao tema, mas nada extremamente chocante. Eu fui para um evento, certa vez, em que a pessoa que estava ministrando esse evento, ela sugeriu que o auditório, né, distribuiu papel para as pessoas, né, e sugeriu que o auditório escrevesse uma carta de despedida, como se fossem se matar naquela hora. Então, sabe o que é o psicólogo em ação em momento de caos? Pronto. Na mesma hora, teve gente chorando, teve gente rindo, teve gente que entrou no estado de animosidade, enfim. Isso não foi bem pensado, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados na hora de falar em público sobre o tema. Outra questão também é sobre as notificações. A notificação, a comunicação das violências autoprovocadas, ela não é uma denúncia, você não está denunciando ninguém, tá? Você não precisa se identificar enquanto profissional de saúde. Ele é um dado epidemiológico, ou seja, ele vai contribuir para a observação dos casos no Recife. É a mesma coisa se você pensar, acordar e, poxa, eu queria comprar um carro. Vou ali na concessionária, só que eu não sei quanto é que eu tenho na conta, eu não sei que tipo de carro eu quero. Então, dados subnotificados é trabalhar às cegas. E a saúde não pode trabalhar às cegas. A subnotificação ela aparece em todos os agravos e doenças. Mas a gente tem que trabalhar para que isso cada vez mais diminua, né? Isso aconteça cada vez menos, dentro desse contexto. Inclusive, a gente observa, por exemplo, que os homens, eles se matam em países ricos, né? A incidência, né, a mortalidade de homens é maior que em países pobres. Então, muitas pessoas acham que o suicídio está só associado à condição financeira da pessoa, assim como muita gente também acha que o suicídio está associado apenas a quem tem transtorno mental, a quem está em sofrimento mental. E existem várias causas para o suicídio. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, né? Isso, a tua live agora ela travou um pouquinho, né? Mas eu entendi o que você falou. Você falou sobre a questão do suicídio, né, em países ricos, né? E na maioria em homens, não foi isso? As causas, né? Muita gente associa, por exemplo, como você disse, o estigma. O suicídio acontece em pessoas que têm transtorno mental, sofrimento mental. Acontece em quem é pobre, por exemplo, né? E a gente às vezes vê dados diferentes disso que se imagina, Sim. né? O que é que acontece, né? Quando a gente fala sobre violência, a gente nunca pode determinar. Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando alguém morre por suicídio? O porquê? É uma angústia social, né? É uma angústia social. O suicídio, do Durkheim traz como um recado social, né? A pessoa que se mata, ela está dando um recado à sociedade. Só que o que é que acontece? O suicídio ele nunca tem uma causa. Ele pode ter uma causa gatilho, que é um termo que todo mundo está usando agora, tudo é gatilho, né?
mas o suicídio ele pode ter uma causa que disparou aquela necessidade, mas existe uma conjuntura por trás, né? E que, por vezes, as pessoas negam essa conjuntura justamente por estar associada a ela. Mas, né, dentro desse contexto de condições financeiras, a gente, sim, tem uma distribuição em bairros nobres, daqui de Recife, e também existe uma distribuição em bairros mais populares, né? Mais pobres, pode-se assim dizer. E o que é que acontece? Vai depender muito da equipe que notifica. Às vezes a gente tem uma equipe que notifica melhor naqueles bairros do que em outros. A gente pode ter, sim, de fato, uma relação financeira dentro desse contexto. São aí relações subjetivas. Muita gente não consegue lidar com perdas financeiras. Outras pessoas têm um nível de resiliência maior, só que ainda assim eu não gosto de utilizar esse termo, porque muita gente está utilizando resiliência como um acostumamento, né, de condições que não deveriam existir. Né? O sujeito, ele é pobre, ele é um sujeito resiliente, ele é um sujeito que aguenta tudo. Não é assim. E não é isso que a gente vê na prática. Então, o suicídio ele é um mal, ele é um agravo da alma humana. E a alma humana, ela dói por tudo aquilo que a gente valora. Então, o dinheiro pode ser um objeto de valoração absurdo, e que com a perda dele a gente vai se sentir morto em vida. Né? Então, a gente tem que verificar onde é que a gente está valorando a nossa vida. Hoje no mundo, a gente tem como um país, né, de maior índice de suicídio a Lituânia, que é lá um paísinho lá do leste europeu, onde lá a taxa é de 36,9 por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, 36 se matam, né, em tese. E lá é o segundo país a nível de consumo de bebida alcoólica no mundo. E lá se tem uma alta taxa de transtornos, né, como depressão, ansiedade e afins. Isso na Lituânia, tá? Aqui em Pernambuco, a gente tem, né, a cidade do interior, Itacuruba, né? Itacuruba era uma cidadezinha minúscula, né, que morava perto, que era situada na beira de um rio. E o que é que aconteceu? Em 86, o governo federal pegou o pessoal de Itacuruba, jogou para um espaço longe do rio, numa terra não fértil, sem dar condições. Resultado, Itacuruba hoje tem um alto índice de pessoas que desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Então, são duas relacionadas, cidades totalmente distintas. A gente tem um país e tem uma cidade do interior de Pernambuco que tem IDHs distintos, né, que tem índices distintos, e tem uma economia distinta, mas que sofrem de questões sociais, econômicas, culturais absurdas, e que levam o sujeito ao adoecimento. Então, comparando Itacuruba com a Lituânia, a gente tem aí dois cases totalmente diferentes, mas que estão totalmente correlacionados. Ou seja, a gente tenta caracterizar, tenta traçar um perfil, mas isso é muito singular, né? Muito delicado, muito, muito particular, como você disse, muito bonito, como você falou assim, do valor que as pessoas dão, que a alma dá, né, para as coisas, para né, as motivações, assim. E, Henrique, você tem observado o aumento do suicídio, ou da tentativa de suicídio, da automutilação, durante essa pandemia? Então, o que acontece? A nível epidemiológico, né, nós ainda não temos dados oficiais. Né? Por quê? Porque nós ainda estamos em período pandêmico. Então, ainda não foi elaborado um boletim, né, que trabalhe, né, os dados relacionados ao suicídio em si e às violências autoprovocadas em geral. Mas, a nível de pessoa que está atendendo na ponta, né, porque, querendo ou não, um CAPS é uma linha de frente para a saúde mental. A gente atendeu muito mais a crise, né? Nós atendemos a crise. Eu percebi um aumento muito grande na busca, tanto de CAPS, quanto na busca de urgências e emergências por conta do suicídio em si. Existe um autor chamado Carran, que ele diz, né, que todo profissional de saúde um dia vai perder um paciente por suicídio.
eu já perdi. A maioria dos profissionais da RAPS conhece alguém que também já faleceu por suicídio. Então, a gente tem que estar preparado para atender essa população, né? E quando as pessoas falam de prevenção, eu não digo que você vai conseguir impedir que uma pessoa se mate, porque você não tem esse poder. A pessoa pode sair dali do seu consultório, da sua sala, enfim, vai sair dali e vai dizer, eu estou bem, estou tranquilo, chegar em casa vai se matar. Mas a prevenção tem que ser na via contrária. Eu tenho que me prevenir de agir de maneira iatrogênica. A prevenção não é impedimento que o outro se mate, mas é o meu impedimento de agir de maneira ruim na oferta de atendimento a essas pessoas. Então, as pessoas às vezes usam o termo prevenção como uma coisa de, vamos impedir que as pessoas se matem. Uhum. Diga não ao suicídio, quando na verdade a gente tem que dizer não aos nossos próprios atos, que por vezes não condizem, né, com um atendimento adequado. E eu percebi isso, que existe esse problema na rede ainda, né? A população, a saúde, o SUS, ele ainda não está preparado de maneira integral para o atendimento a essas vítimas, né? Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita fala inadequada, mas ao menos nós temos o SUS que nos garantem esse tipo de atendimento. Quando eu falo do SUS, eu sempre digo, o SUS, ele é assim como um autor que eu gosto muito, que é Eduardo Carral, ele diz que o SUS, ele é uma solução com problemas, não um problema com solução. Uhum. Né? A gente precisa adequar o SUS e investir no SUS para que ele possa oferecer um atendimento adequado para a população. E não extinguir, não. Vamos resetar tudo, agora é só sistema particular. Então, houve um aumento. Pandemia é um fator de risco muito grande para suicídio. As pessoas estão cada vez mais em casa. Aquela mulher está cada vez mais próxima daquele agressor. Aquela criança está cada vez mais próxima daquele abusador. E a criança, quando ela se pega num contexto de violência, a qual ela não consegue falar, ela traz para o próprio corpo ou para o próprio comportamento. Né? Então, às vezes, aquela automutilação, aquele risquinho, aquela lesão, é um recado que eu estou dando, né? Feito uma vez, eu fui atender um adolescente, ele tinha escrito no braço, socorro, com estilete. Ele detalhadamente escreveu no braço, socorro. Ele estava vivendo um contexto de violência muito grande, a qual ele não conseguia dizer através da fala, mas ele dizia através do corpo. Então, nós, sempre que... Isso a gente vai entrar quando chegar na parte da assistência, né? Mas eu já estou me adiantando. Acho que a gente pode ir encaminhando aí, que a próxima pergunta era essa. Claro, como é que a gente está... Eu sou leonino, então eu vou falando, aí lascou. Pode falar, tá ótimo. Mas fica à vontade, pode perguntar também. Não é isso. A próxima pergunta é justamente essa. A gente teve todo esse movimento de reforma psiquiátrica, ainda tem, né? A reforma psiquiátrica não acabou, a reforma sanitária não acabou. A gente tem uma luta pela desinstitucionalização, né? E aí, o que a gente tem hoje? Como é que a gente verifica esses serviços, a qualidade dos serviços, o aumento, né? A quantidade de serviços para atender essa demanda? Pronto. Quando a gente fala de serviços, né, a gente tem que fazer algumas diferenças. Isso eu vou falar mais especificamente do suicídio, tá? Ou das violências autoprovocadas de maneira geral. Nós temos as grandes urgências e emergências, né? E que geralmente, quando se trata de tentativa de suicídio, se trata de lesão autoprovocada, se corre para as UPAs, para o Ulisses Pernambucano, para os hospitais particulares, e neles se trata a questão biológica, né? Então, nós temos as urgências e emergências que não dão conta, que estão estranguladas hoje, né? E que precisam de maiores investimentos. A gente também tem a RAPS, né, que é uma outra rede. A gente tem a rede de urgência e emergência e a gente tem a rede de atenção psicossocial, né, que é composta pelos CAPs, que fazem o atendimento à crise. Então, o sujeito foi estabilizado,
após a tentativa, é encaminhado para o CAPS. No CAPS se oferece, né, o atendimento psiquiátrico, o atendimento com TR, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfim, enfermeiras, enfermeiros e por aí vai. A gente também tem, né, os ambulatórios de psicologia, que hoje precisam ser revistos. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, não só no Recife, como em muitos municípios, não se tem uma oferta adequada de psicoterapia dentro dos ambulatórios, e isso precisa ser revisto de maneira urgente. Por quê? A gente lutou tanto para que a reforma psiquiátrica acontecesse no nosso país. Só que a gente não pode se tornar refém, né, de apenas o uso de medicações, né, no caso, a área de psiquiatria também ainda é bastante fraca, infelizmente, mas a gente precisa também de psicólogos atuando de maneira ambulatorial para se oferecer psicoterapia a essas pessoas. A psicoterapia em si, sozinha, ela não vai salvar aquele sujeito, não. Mas é uma outra oferta de cuidado também que pode atuar junto com as urgências, junto com a RAPS e junto com o ambulatório. Minayo, né, que eu fiz um curso com Minayo há muito tempo, tive o prazer de conhecê-la, e ela sempre diz o seguinte: para uma vítima de violência, não existe profissional suficiente que ofereça cuidado. Então, suicídio não é coisa apenas de psiquiatra, psicólogo, enfermeiro. É de todos os profissionais que possam oferecer atendimento àquela pessoa. Então, é muito importante que a gente valorize a nossa rede, mas que a gente também cobre investimentos nela. Porque, infelizmente, hoje, não temos psicólogos suficientes atendendo nos ambulatórios, nem psiquiatras atendendo nos CAPs, nem enfermeiros, nem assistentes sociais. Né? A gente tem hoje, eu estou no CAPS Boa Vista, e é um CAPS maravilhoso, a qual eu tenho muito orgulho de estar lá, e tem uma equipe muito boa, né? Assim como em outros CAPs aqui de Recife. Mas eu tenho noção de que é preciso maiores investimentos na rede, né? A nível federal, principalmente. A nível federal, principalmente. Porque a gente está vindo aí uma série de cortes, né? Que impactam na vida das pessoas e no SUS, que isso leva a um aumento das violências. Eu acho que não só cortes, né, Henrique? A questão da ideologia, né, que está predominando aí, né? Curativista, médico-centrada, a mudança, né, em coisas assim basilares da saúde mental, né, nas portarias, né? Surgindo aí várias portarias distorcendo o modelo de atenção psicossocial, né, resgatando um modelo manicomial, né, que a gente tenta combater diariamente. Uma estagnação no número de CAPs, por exemplo, né, o governo federal não investindo mais nos CAPs, né, e sim em leitos de hospital psiquiátrico, de manicômios, né? Exato. E além dessas reformas mais macro, né, é preciso também uma reforma individual. Como assim? A gente passou por uma reforma psiquiátrica, mas isso não quer dizer que ela não saiu da nossa cabeça. Então, é preciso tomar muito cuidado na abordagem à vítima de violências autoprovocadas e não colocá-la num manicômio virtual. Como assim? Você está atendendo ali uma pessoa, né, que foi vítima de violência autoprovocada, e você se atém apenas, ai meu Deus do céu, por que você fez isso? Está precisando de reparação, e parará, e parará. Você fica circulando em torno do agravo, mas você não se aprofunda na vida da pessoa. Você se preocupa muito mais com aquele corte do que com aquilo, né, que aquele sujeito pode vir a apresentar. Então, sempre que eu atendo uma pessoa que foi vítima de violência autoprovocada, eu faço uma perguntinha-chave, que é sempre, olha, mas por trás desse corte, o que é que está te doendo? O que é que você quis matar além da sua vida, né? Às vezes a gente quer matar muito mais uma dor do que a própria vida, né? Então, me fala um pouquinho dessa dor. É criar espaços acolhedores, é criar espaços de valorização daquela pessoa. E muitas vezes o sujeito se preocupa muito mais no que ele vai dizer do que no que ele vai ouvir.
Uhum. Inclusive, assim, a falta de uma rede intersetorial, né? Parece que a coisa fica muito na RAPS e parece que né, não se enxerga todo em volta. A gente não tem, por exemplo, opções de lazer, muitas vezes, para as pessoas, né? Não são só questões da saúde, não são questões intersetoriais, culturais, né? Falta cultura, né? Falta a educação, às vezes, não tem, como você disse, o diálogo, né? Porque a gente sabe que o combate, a prevenção, ela gira muito em torno, né, essencialmente, de práticas intersetoriais. Uhum, sim, sim, com certeza. Porque a gente acha que as violências, aí eu falo das violências interpessoais também, ou elas são problemas de justiça, ou elas são problemas de saúde. Quando, na verdade, é um problema social. E a sociedade ela é complexa, ela é estruturante e estrutural. Então, a gente não pode se ater apenas a esse tipo de contexto. A educação vive um contexto de fragilização absurda. Para você ter noção, vou te dar um exemplo. Certa vez eu fui num colégio fazer um trabalho de saúde mental, né, com um grupo de adolescentes. E a mim foi contada a história de que um adolescente, determinada aula, foi do banheiro, voltou do banheiro tentando esconder, mas a professora viu os pingos de sangue no chão, ela se sentou. A professora viu que aquela criança, aquele adolescente tinha se cortado, juntou a turma, botou a menina no meio e fez uma rede de oração para que aquela vida fosse salva. Eu entendo que para aquela professora, né, ela estava fazendo um bem, né, dentro da construção dela. Só que a gente precisa capacitar os nossos professores na oferta de cuidado, também na educação, e um apontamento muito maior. É preciso fazer uma interlocução entre educação, social e saúde. Porque se cada um for preocupar em atuar dentro da sua própria caixinha, a gente não vai conseguir dar conta de nada e os adolescentes vão cada vez mais morrer e, enfim, a gente vai continuar a ter essas curvas de crescimento, né? Joia. Temos uma pergunta aqui de Diogo. Claro. Que meios você acha que temos para exigir cobrar dos governos federal, do estado e municípios para o corpo de profissionais da psicologia dialogar com maior força de voz? Nós temos aí, acho que 9 minutinhos, 8 minutinhos. Pronto, eu vou tentar responder. Então, dentro desse contexto mais da psicologia, né? Primeiro, precisamos ocupar espaços, né? Eu acho que o profissional psicólogo hoje, se nós temos um conselho, nós temos que ocupar esse espaço de conselho. Às vezes a gente acha, mas o conselho ele não vai resolver. Dentro do conselho de psicologia hoje, você tem vários grupos. Você tem o Despatologiza, que é um grupo que trabalha a despatologização das doenças. Você tem grupo para pessoas em situação de rua, para a população LGBT. Nós precisamos ocupar espaço. Segundo, nós precisamos nos valorizar também. Por quê? Porque a reforma psiquiátrica, ela não leva o nome de psiquiátrica à toa, né? A gente tem uma saúde que é extremamente medicalocêntrica. O médico é um profissional importante no cuidado, mas ele não é o único detentor de saber na saúde. Então, ao psicólogo, é preciso, e psicólogas, enfim, é preciso lutar por um maior espaço e uma maior valorização dentro do SUS. Os ambulatórios, eles estão cada vez mais vazios de profissionais psicólogos. E por quê? A gente não existe, a gente não ocupa os espaços que deveria, a gente não trabalha para um melhor recrudescimento do salário, enfim, é preciso ocupar espaço. A psicologia ela não pode ficar apenas centrada num divã, e sim nas ruas. Né? Porque, às vezes, dentro dos nossos espaços de academia, a gente está muito mais voltado meu Deus, eu vou ter meu consultório e meus pacientes vão chegar e eu vou atendê-los e parará e parará. Só que a gente não pensa naquela pessoa que está na rua e que precisa de psicoterapia também. Né? A gente não pensa naquele cidadão que não tem onde morar, que não tem R$ 5 para pagar uma consulta
mas que deveria ter direito no SUS, de acesso a espaços psicoterapêuticos também. Isso não exclui os CAPs são centros importantíssimos, mas a gente também pode ter um espaço de psicoterapia ambulatorial, né? Então a gente tem que levar isso também para as academias, né? De que psicologia não se faz apenas dentro de consultório, psicologia se faz também nas ruas, em todo o espaço que o psicólogo puder ocupar, né? Eu não sei se eu respondi, Ótimo. mas foi o que me veio à cabeça. Com certeza. É isso aí, controle social, identidade, né, de classe, né, de profissional. Eu acho que para ir terminando, acho que primeiro agradecer pela sua participação, né, fundamental, né, completamente apropriado, né, do assunto, e dizer que a indicação foi maravilhosa, né, Oh, Itamar, quando adorei conhecer você. eu também. Espero que a gente se esbarre em outros espaços e dizer assim, terminar com a importância da gente discutir sobre suicídio no mês do Setembro Amarelo. Não, a gente precisa discutir sobre suicídio, E sim. no ano inteiro, né? O Setembro Amarelo é importante, mas o suicídio acontece o ano inteiro. Setembro pode ser um mês de alusão, mas ele não é um mês apenas de cuidado. A gente tem que falar sobre isso o ano inteiro, porque a tendência é aumentar. A gente tem um contexto político que favorece isso, a gente tem um contexto econômico e social que favorece a isso. Então, a gente precisa escutar as pessoas e praticar uma coisa que uma professora minha uma vez disse. Clínica significa se inclinar sobre a dor do outro. A palavra clínica, eu sou psicólogo clínico, eu sou médico clínico, enfermeiro clínico, enfim. Isso tudo vem do se inclinar, ou seja, eu vou me inclinar sobre a dor do outro. Então, não vamos subir no nosso pedestalzinho de profissional de saúde e colocar o outro abaixo da gente. Porque senão a gente vai só favorecer um sistema que pede cada vez mais esse tipo de comportamento, né? Difícil. Então, discutir saúde mental o ano todo, práticas intersetoriais, controle Exatamente. social, luta antimanicomial. E que isso comece em Tudo nós, né? Que a reforma comece em nós. verdade, nas nossas mentes. Henrique, muito obrigado. Eu, em nome do SEBS, agradecemos muito, muito, muito sua participação. Foi muito esclarecedora, trouxe um debate muito rico para a nossa terça do SEBS. Convido você para outras terças, né, que venham por aí. Então, você está participando. Precisando, pode contar. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.